Apenas em certos locais especiais, onde há temperatura e pressão específicas, encontramos líquidos. E um desses locais especiais, com condições específicas, é Titã, a maior lua de Saturno. Titã está envolta em uma densa atmosfera, 50 vezes mais densa do que a da Terra. Mas por baixo do nebuloso céu laranja, vagamente iluminado por um sol distante e dominado por uma formidável vista de Saturno, encontramos lagos brilhantes. Se puséssemos uma webcam em Titã e olhássemos a paisagem, poderíamos pensar que era a Terra, a menos que existisse um termômetro na imagem e observássemos que a temperatura estaria a centenas de graus abaixo de zero. Cruéis 290 graus abaixo de zero, para ser exato. E o líquido não é água, mas na verdade, metano. Quando pensamos nos mundos de nosso sistema solar, existem apenas 2 lugares que possuem líquidos em suas superfícies. Baixa densidade, fluxo de líquidos que podem formar lagos, são a Terra com a água e Titã com o metano. Mas como algo que na Terra é um gás, pode ser líquido em Titã? Titã não é como a Terra e a maior diferença está na temperatura. Titã está muito mais distante do Sol e recebe muito pouca energia, o que a torna um local muito frio. Isso significa que os mesmos elementos que temos na Terra se portam de maneira diferente em Titã. É possível imaginar uma cena assim em Titã. Mas o líquido no litoral é metano líquido. Um líquido cristalino. Talvez uma leve brisa, como a que existe hoje aqui, com pequenas ondas arrebentando. A substância esbranquiçada que chega ao litoral é gelo. É literalmente água congelada. É duro como pedra. Então, quando pensamos em pedra e água, consideramos o gelo como sendo a pedra e o metano o líquido. Obviamente, a uma temperatura tão baixa, a água se transforma em gelo sólido. Mas o estado em que qualquer matéria se apresenta, líquido, sólido ou gasoso, depende da forma como as moléculas individuais agrupadas em blocos interagem. Da mesma forma que um grupo de ovelhas responderá de formas diferentes, em condições diferentes. Estas ovelhas podem ser vistas como átomos ou moléculas individuais, como moléculas de água. E assim como as moléculas de água, podem estar em estados diferentes. Por exemplo, agora elas estão todas juntas, não estão se movendo muito. Estão no cercado. Isso é como a água sólida, o gelo. Nos sólidos, as moléculas ficam cercadas pelo vizinho mais próximo. Não conseguem se movimentar muito. Quando a água ferve e evapora, troca do estado líquido para o gasoso. Nos gases, os componentes, átomos e moléculas, estão todos vagando de forma caótica. E tendem a se mover mais rápido se a temperatura aumenta. E ovelhas passeando em um campo aberto, livres para irem onde quiserem, não irão necessariamente ficar juntas. Podem ir em qualquer direção. Isso seria o estado gasoso das ovelhas. Estão distantes umas das outras e existe muito espaço entre elas. Sua movimentação é livre. Mas os líquidos, como a água, são mágicos. É o estado da matéria no limbo. Algo entre a rígida estrutura dos sólidos e a dispersão aleatória dos gases. Nos líquidos, os átomos ou moléculas são, de certa forma, forçados pelos vizinhos. Podem deixar um ou outro passar, mas tendem a fluir juntos. Quando as ovelhas estão no rebanho, são obrigadas pelo bando a manter o fluxo durante seu deslocamento. É isso que acontece com os líquidos. Uma ou outra pode até se desviar um pouquinho, mas basicamente não se afastam muito dos vizinhos. Permanecem juntas, todas seguem o fluxo, por assim dizer. Em Titã, as frígidas temperaturas mantêm as moléculas de metano juntas na forma líquida. Movem-se como ovelhas num rebanho. Na Terra, o metano é um gás, com suas moléculas flutuando livremente como essas ovelhas.
Para transformá-lo em líquido de forma que as moléculas de metano fiquem como num rebanho, os cientistas precisam comprimi-las com uma pressão 300 vezes maior do que a da superfície da Terra. Uma das principais utilidades do metano na Terra é para o aquecimento e para cozinhar. Então, o metano é uma grande fonte de energia, seja para o aquecimento ou alguma forma de força de propulsão. O metano líquido é uma fonte de energia tão poderosa que a NASA o está testando como um novo combustível para foguetes. 3, 2, 1, lançar! Atualmente, as espaçonaves têm sido lançadas em órbita com o auxílio de tanques cheios de hidrogênio líquido. Por ser mais leve e mais denso do que o hidrogênio líquido, lançamentos feitos com metano podem ser muito mais baratos. E assim como o hidrogênio líquido, o metano líquido inflama rapidamente por causa da presença do oxigênio. Mas em Titã, devido à falta de oxigênio na atmosfera, o metano não é inflamável. Na Terra existe nitrogênio e oxigênio. Em Titã, nitrogênio e metano. É curioso que sejam os dois únicos mundos no sistema solar que possuem o nitrogênio como o gás dominante na atmosfera. Então, nesse sentido, Titã é nossa irmã. O oxigênio poderia ser um perigoso gás explosivo em Titã porque estaria cercado de metano. Assim como o metano é um perigoso gás explosivo na Terra porque está cercado por oxigênio. Em Titã, o metano líquido fica depositado em piscinas, algumas tão imensas quanto os grandes lagos. A zona dos lagos em Titã fica na região polar ao norte. Um enorme número de lagos. Vemos um lago ao sul. Não compreendemos por que os lagos se movem para o norte e um fica para trás ao sul. Por que não existem mais lagos ao sul? Uma descoberta recente pode ter revelado uma pista importante. Em agosto de 2009, pesquisadores detectaram uma súbita presença de nuvens de tempestade em torno do equador de Titã. Isso pode significar que o metano imita o ciclo da água na Terra, onde a água evapora dos lagos em uma área e cai em forma de chuva, dando origem a lagos em outra. Nos desertos aqui da Terra, nós temos rompimentos ocasionais de nuvens onde chove muito forte e a água avança pelos vales secos. Mas a maior parte de Titã é uma espécie de deserto de metano. E quando chove, é uma verdadeira explosão e um enorme fluxo toma conta da superfície. Realmente pensamos que, em termos de capacidade, o metano pode causar erosão, formar canais e vales em Titã. Assim, ele seria muito similar à água, que é capaz de formar vales na Terra. A razão para que os lagos se concentrem ao norte pode ser porque, no momento, essa região vem se deparando com uma longa temporada de chuvas. Mas leva 30 anos para que Saturno dê uma volta no Sol. Então, um ano em Titã, completar 4 estações em Titã, leva 30 anos. Cada estação dura em torno de 7 anos. Acreditamos que as chuvas aumentem durante a primavera ou o outono, o que significa que seja qual for o hemisfério que estiver nessas estações, vai ganhar a formação de vários lagos. Mas a chuva de metano é diferente da de água, graças à densa atmosfera de Titã e à baixa gravidade. Imagine grandes gotas, 2 vezes o tamanho de uma gota de chuva na Terra, caindo muito mais devagar. Bam, bam, bam. Mas só que muito geladas e batendo na pele. Mas o metano líquido não é água. Qualquer um que ousasse mergulhar num lago de metano teria uma desagradável surpresa. É raro encontrar em nosso universo um lugar além da Terra que possua líquido. De longe, os lagos de metano de Titã parecem muito familiares e convidativos. Mas, na verdade, é um lugar hostil. Primeiro, a temperatura nos lagos de Titã é de centenas de graus abaixo de zero. E supondo que se pudesse sobreviver ao frio, nadar em um lago de metano seria uma experiência chocante, por uma razão totalmente inesperada. A densidade do metano líquido é muito menor do que a da água. Então uma pessoa afundaria com o seu peso. Eu peso 90 quilos. Na água, meu peso fica muito próximo a zero.
No metano líquido, meu peso ficaria em torno de 36 quilos. Então imagine tentar nadar em um lago ou em uma piscina com um cinto de 36 quilos amarrado na cintura. Não é nada fácil. É assim que seria tentar nadar em um lago em Titã. O metano é tão cristalino que os mergulhadores pensariam estar olhando através do ar líquido. Não se pode dizer o mesmo da maioria dos lagos de água. Mas a opacidade da água não se deve apenas à poluição. É também o resultado de uma característica natural da água que a torna vital para a vida na Terra. Nessa jarra, temos água. Estamos familiarizados com as propriedades da água. Aqui temos um líquido que parece água. Mas não é. Isso é hidrocarboneto. Ele é semelhante ao metano líquido de Titã. Parecem iguais, mas têm propriedades químicas muito diferentes. Para demonstrar a diferença entre esses dois líquidos, vou pegar os biscoitos. O tipo de coisa que nós comemos, amido, açúcar, sal, e vou colocar nos líquidos. Aqui temos biscoito na água, e vou pegar mais biscoitos, o mesmo número de biscoitos, e colocá-los no hidrocarboneto líquido. Como a água dissolve muito bem as coisas, é considerada um poderoso solvente. Por outro lado, o metano não é tão eficaz em dissolver outros materiais. Observem esses biscoitos aqui. Estão tão crocantes como quando nós os colocamos. Isso não é um solvente muito bom. O poder de dissolução da água vem da sua estrutura molecular. A molécula da água é H2O. Significa 2 hidrogênios e um oxigênio. Se pensar no formato da molécula, tem-se o oxigênio e 2 pequenos hidrogênios de um lado. Essa estrutura significa que, de um lado, a molécula da água tem uma carga positiva e, do outro, uma carga negativa. Então, as pequenas moléculas de água são como ímãs agitando tudo em volta, repelindo umas coisas, atraindo outras coisas. Em compensação, o metano é um solvente fraco. O metano é um carbono com 4 hidrogênios em todos os lados. Está nivelado, não tem polaridade, não vai quebrar outras moléculas. Como a água dissolve tudo com o que entra em contato, pode tornar-se uma rica e às vezes escura sopa. Então, aqui na água, todos os organismos que se desenvolveram para viver numa sopa rica como essa são pequenos e compactos. Como os que vemos aqui na Terra. Micro-organismos são pequenos e compactos. Podem absorver os nutrientes da água. Mas o metano pode ser um líquido atraente